Pessoal, olha só. Vocês já podem ir arriscando em uma coisa ou outra só para citar de magnetismo. Na próxima aula eu já vou fazer algumas questões, então se já for arriscando essa semana é ótimo. E vou tentar fazer o milagre da multiplicação do tempo aqui, matando a questão que eu já devia para vocês. Página 126, volume 4, exercício 68. O sistema constituído por uma certa massa gasosa sofre as 4 transformações sucessivas: AB, BC, CD e DA, conforme mostra o diagrama P versus V. Analise as corretas. Assinale as corretas. Na transformação AB, houve diminuição da energia interna. Calor se transforma em energia interna mais trabalho, não é isso? Falso. Isso aqui é uma transformação adiabática? Não. Então, se o gás realizou o trabalho porque o volume aumentou. Se o gás realizou o trabalho, é porque ele recebeu calor. Não é isso? Ele recebeu calor. E se o gás recebe calor, pode todo o calor ser convertido em trabalho? Não. Uma parte se transforma. Então, sem dúvida, se ele realizou o trabalho, ele recebeu calor. Se ele recebeu calor, uma parte da energia interna. Outra. A pressão do cara foi constante, não foi? Se a pressão do cara foi constante e o volume aumentou... Sacanagem. Ai, meu Deus. Perigo. Olha só. Só aumentou a temperatura? Olha só. Do que depende a energia interna, cara? Temperatura e pressão. Energia interna é 3 meios de nRT, não é isso? Ou seja, a energia interna depende basicamente se a temperatura aumenta... A energia interna aumenta. A energia interna aumenta. Porém, se eu for olhar essa transformação, o que aconteceu com a pressão? Constante. Se o volume aumentou e a pressão permaneceu constante, é porque a temperatura aumentou. Duas maneiras diferentes de confirmar a mesma coisa, que a energia interna aumentou. Ou tu vai pela fórmula, a primeira lei termodinâmica, ou tu podia pensar através da energia interna e um bom senso em estudo dos gases. Como é que a pressão do gás vai ficar constante se o volume aumentou? Se o volume aumenta, a pressão tende a diminuir. Se ela ficou constante, é porque a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, aumentou a energia interna. O que ele tinha dito? Diminuição. Confirmamos de duas maneiras diferentes que estava falso. Na transformação AB, o sistema absorveu o calor do meio ambiente. AB. Na transformação AB. E aí, recebeu ou perdeu o calor? Recebeu. Pô, cara, se o trabalho foi positivo e se a energia interna aumentou, pode ter perdido o calor? Não, teve que receber calor para realizar trabalho e aumentar a energia interna. Ele disse que absorveu o calor do meio ambiente. Recebeu, absorveu. Não houve variação da energia interna do sistema na transformação BC. BC é uma isoterma, temperatura. Se a temperatura é constante, o U é. E se o U é constante, o delta U é zero. Não houve variação da energia interna, porque é uma isoterma. Se é uma isoterma, a temperatura não mudou. Na transformação DA, o sistema absorveu o calor do meio ambiente. De D para A. Transformação isotérmica. Se é isotérmica, não tem delta U. O que aconteceu com o volume? Se o volume diminuiu, o trabalho fica negativo. Aqui é zero, aqui é negativo. Isso é o que então? Negativo. E calor negativo é perder calor. O que ele disse? Absorveu. Falso. 16. Na transformação CD, não houve realização de trabalho e a energia interna do sistema diminuiu. Concorda que passou de uma isoterma mais quente para uma isoterma mais fria? Se a temperatura diminuiu, o U diminuiu, a energia interna diminuiu. E já que o volume permaneceu o mesmo, não houve trabalho, porque para ter trabalho tem que ter variação de volume. Verdade. 32. Na transformação AB, o calor que o sistema absorveu foi maior do que o trabalho que ele realizou. Transformação AB. O calor que ele recebeu foi maior que o trabalho, porque uma parte do calor foi para a energia interna, uma parte do calor foi para a energia interna. Então, o calor recebido é maior que o trabalho, claro. Maior que o trabalho, com certeza. E, finalmente, a energia interna do sistema no estado C
é menor do que no estado A? No estado C a temperatura é maior, está numa isoterma mais externa, então tem mais energia interna do que em A. A energia no estado C é menor, bobão, maior. Muito obrigado pela atenção, ficamos com 48, 9, 50, 54. Show de bola. Muito obrigado pela paciência, mas o senhor não queria arrancar meu fígado, porque se fosse eu queria querer arrancar o fígado e o pâncreas do cara. Falou.